Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jefferson e hoje a gente vai trabalhar a continuidade de funções de duas ou mais variáveis. Definição de continuidade de funções de duas variáveis. Uma função f de duas variáveis, cujo domínio está contido no plano e o contradomínio na reta real, é dita contínua em AB se 1. f for definida em AB. 2. Limite de f de x com xy tendendo ao ponto AB existe. 3. Limite de f de xy com xy tendendo ao ponto AB é igual a f de AB. A função será contínua se for contínua em todos os pontos xy pertencente ao domínio. As funções polinomiais c vezes x elevado a m vezes y elevado a n, com c constante e mn inteiros não negativos, são contínuas em todo ponto do plano cartesiano R2. Exemplo, f de xy igual a 6 vezes x ao quadrado vezes y cubo, mais 5 vezes x elevado a 6, mais x elevado a 8 vezes y elevado a 3. As funções racionais são contínuas em todo o seu domínio, como por exemplo, nós temos f de xy igual a 2 vezes x vezes y mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, com xy diferente de 0, 0. As combinações algébricas contínuas são contínuas. Exemplo, e elevado a x menos y, cosseno de xy sobre x ao quadrado mais 1, ln de 1 mais x ao quadrado vezes y ao quadrado, e todas as propriedades dos limites de funções de uma variável se estendem para funções de várias variáveis, como a soma, subtração, multiplicação, divisão, multiplicação por constante, e etc. Vamos fazer os seguintes exemplos e vamos avaliar aonde que as seguintes funções são contínuas ou não. Na letra A nós temos a função f de x, y e nós queremos descobrir se ela é contínua no ponto 0, 0. A função f de x, y é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado se x, y for diferente de 0, 0 e 0 se x, y for igual a 0, 0. Nesse caso, cumpre-se todos os requisitos, exceto que, para essa função no ponto 0, 0, não existe limite, e, consequentemente, como que um dos requisitos é que exista limite no ponto desejado, portanto, essa função não é contínua no ponto 0, 0. Para a letra B, nós temos a função f de x e nós queremos descobrir se ela é contínua em todos os pontos do domínio. Sendo assim, f de x é igual a 3x ao quadrado vezes y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado se xy for diferente de 0, 0 e 0 se xy for igual ao ponto 0, 0. Nesse caso, todos os requisitos de continuidade estão sendo satisfeitos. A função, devido a essa restrição aqui, ela é contínua em todos os pontos do domínio e possui limite em todos os pontos do domínio, como podemos ver que nesse caso aqui, 3x ao quadrado vezes y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado possui limite em todos os pontos, inclusive em 0, 0. Logo, a função é contínua. Portanto, a função é contínua em todo R2. Para funções de três variáveis, tudo que já estudamos e fizemos até aqui pode ser estendido para funções com três variáveis ou mais. No caso, a notação nós teremos que limite de f de xyz com xyz tendendo ao ponto A, B, C é igual a um certo limite. A definição de limite diz que limite de f de xyz com xyz tendendo ao ponto A, B, C é igual a um certo limite se para todo número ε maior que zero existe um número correspondente delta maior que zero, tal que o módulo de f de xyz menos o limite é menor que ε sempre que xyz pertencer ao domínio e a distância entre os pontos seja menor que o raio delta. E no caso da continuidade, f é contínua no ponto ABC se for definida no ponto ABC, se o limite existir e se o limite de f de xyz com xyz tendendo ao ponto ABC é igual a f de ABC. Função de mais de três variáveis. Usando a notação vetorial, podemos escrever a definição de limite de forma mais compacta. No caso, nós temos a definição. Se f é definida em um subconjunto D de Rn, caso o seu domínio, então o limite de f de x, onde x é um vetor com n variáveis, e x tende ao ponto A, onde A também é um ponto com n dimensões, vai ser igual a um certo limite, significa que para todo número ε maior que zero existe um número correspondente delta maior que zero, tal que o módulo da diferença entre a função aplicada e o limite é menor que
epsilon sempre que x pertencer ao subconjunto D e a distância dos pontos avaliados é menor que o raio delta. No caso de continuidade também vale, f é contínua em x, pertencente a Rn, se for definida no ponto A, se o limite de f de x com x tendendo a existir e se limite de f de x com x tendendo a for igual a f de a. Bom pessoal, por esse vídeo é só, e com esse vídeo nós encerramos a parte de limite de continuidade de funções de duas ou mais variáveis. No próximo vídeo nós iremos trabalhar com derivadas parciais para funções de duas ou mais variáveis. Se você está gostando dos conteúdos desses vídeos, por favor clique no like e se inscreva no meu canal e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!